Olá, seja muito bem-vinda. Hoje é o vídeo 3 com a ferida da rejeição, da traição. Vamos falar sobre essa ferida? E essa ferida, né, realmente aí muitas mulheres acabam passando por essa dor da traição. Todo ser humano, né, a gente acaba aí expandindo entre mulheres e homens. Que a paz do Senhor estejam com vocês no dia de hoje. E hoje a gente vai falar dessa raiz da ferida, de onde ela começa. Vamos falar como ela afeta a sua vida e também trazendo a solução da cura. E né, aquela dor, sabe aquela dor que parece que você recebeu um soco no estômago quando você recebeu uma notícia que você foi traída ou de uma traição? Aquele momento em que o chão some debaixo dos seus pés. Hoje eu quero te dizer algo que vai mudar tudo, tá? Essa ferida tem cura. E não é uma cura superficial, é uma restauração que vem da profundidade do amor de Deus. Então fica comigo que agora a gente vai se aprofundar nessa ferida, na origem desta ferida. A traição, gente, ela não começa, né, quando a gente descobre que foi traído. Ela começa muito antes, lá atrás. Na primeira vez que alguém deveria te proteger, mas te machucou. Pode ter sido um pai ausente, uma mãe que não soube te amar, um primeiro namorado que quebrou sua confiança, né? Isso começa lá na infância, como eu já disse para vocês. Tudo começa na nossa casa, no nosso modelo de vida, né? A gente vai absorvendo os padrões, a gente vai captando todas essas mensagens e vai formando aqui do 0 aos 7 anos, né, na nossa mente. Sobre como a gente aprende, né, o que é o amor, o que é as formas de ser amado. E mais de 72% das mulheres, elas desenvolvem, gente, um transtorno de estresse, tá? Pós-traumático emocional após a traição. E isso é fato. Essa é uma das feridas que ela pode ser um pouquinho mais longa de processar a dor e até mesmo aí, gente, caindo numa depressão, tá? Tem pessoas que podem descobrir né, uma traição e ser muito profunda, porque ela não toca a sua alma. Essa ferida, ela também toca o físico, tá? Não é só ciúme, é uma ferida que atinge a tua alma. Quais são as raízes ocultas, né? As raízes ocultas dessa ferida: traição parental na infância. Pai, mãe infiel, modelo distorcido de amor que você recebeu. Você já viu isso na sua casa? Você não teve, né, ali um exemplo de uma família saudável, estruturada. Então, isso foi um modelo de amor para você, tá? Então tem um abandono emocional, quem deveria proteger falhou com você. Então o efeito, ele sempre vai ser dominó. Então, ó, a gente tá indo na raiz desta ferida. Se até meus pais me traíram, quem mais vai me amar de verdade? Né? Isso tudo, a gente recebe essas informações não porque a gente quer, conscientemente, né? Isso fica gravado nos teus traumas, no teu inconsciente, nas memórias mais profundas de tudo que você viveu, de tudo que você viu. E aí você cresce, essa adulta, e aí tem as consequências de escolhas. Escolhas também não muito sábias, digamos assim. Pessoas que não tiveram uma estrutura de Deus, não tiveram um exemplo, provavelmente estavam vivendo sem esses princípios aqui da Bíblia e acabaram tendo uma vida normal do mundo, né? O normal do mundo é ter relacionamentos normais e acaba aí você abrindo muitas portas para que você tenha dores, né? A Bíblia diz em Salmo 27:10, mais uma vez esse versículo entra aqui, que ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. E você percebe que Deus já sabia que os humanos aqui na Terra iriam ser falhos com a gente, né? Mas Ele nunca falha. Se apegar nessa verdade, o
primeiro amor. E quais são os efeitos, né, que vão te trazer depois dessa ferida, após você viver isso? Quais são esses efeitos que você vai sentir? Quando somos traídos, não é só o relacionamento que morre, gente. Algo dentro da gente morre também, tá? Você começa a se perguntar: o que eu fiz para merecer isso? Né? Você começa a achar que tem algo de errado com você. O que há de errado comigo? Mas isso é uma mentira, porque o seu valor não está atrelado à fidelidade alheia. Está no outro, né? No caráter do outro. Mas provavelmente essa pessoa que está vivendo isso aqui, gente, ainda não passou por essa transformação, tá? Quando uma mulher fica mais madura em Deus, ela também não se entrega mais a qualquer pessoa. Ela geralmente vê os frutos antes, para que com muito discernimento, oração, ela consiga aí ter um relacionamento na base de Deus, tá? Eu tô falando disso aqui de pessoas que vêm realmente quebradas, desestruturadas, vivendo num mundo secular, que é, digamos, o normal dessa geração, né? Então, você fica com pensamentos, né? Nunca mais vou conseguir confiar em ninguém, né? E aí acaba entrando numa prisão emocional, tá? Com você mesmo. O que é uma prisão emocional? Você fica com uma desconfiança crônica, tá? Até com pessoas boas. E você começa a autossabotagem dentro dos teus novos relacionamentos. Isso aí você vai experimentar, porque você vai se tornar aquela pessoa sempre desconfiada. A pessoa que carrega uma ferida da traição, ela vai, se ela não estiver ainda preparada para um relacionamento saudável futuramente, e ela ainda tá naqueles relacionamentos que vai de um para outro, principalmente uma pessoa que não se curou, que ela pula de relacionamento para relacionamento, e aí ela não tá curada, ela acaba levando todas essas dores para o próximo relacionamento, e aí é onde repete, né, o padrão de novo. Aí vem ciúme, desconfiança, né? Vem a desconfiança crônica, ela não curou essa raiz ainda, então ela acaba atraindo os mesmos parceiros e repetindo as mesmas dores, os mesmos padrões inconscientes, sabe? Então é onde ela se auto-sabota. Isso não é só dor emocional, como eu falei, é física também, vai te dar uns efeitos também. Quantas de nós, né, já tiveram noites em claro, perda de apetite, ataques de ansiedade, vergonha de contar para os outros, né? Ainda mais se você teve relacionamentos que você tentou várias vezes, você fica com vergonha de contar para as pessoas, né? Isso acontece. E qual que é o processo da cura para tudo isso que a gente viveu? Mulheres, Deus me revelou sobre essa cura, né? Sobre a cura da traição, que o perdão, gente, não é sobre ele, tá? Sobre eles, né? Pode ser família que te traiu, amigos que te traíram, ex-parceiros que te traíram. Não é sobre essas pessoas, é sobre você, tá? Então, perdoar não significa reconciliar. Muitas vezes precisamos analisar, ter a sabedoria divina para entender o que Deus quer, né, para você, um relacionamento saudável. E significa, né, que você vai libertar seu coração do veneno do ódio que essa pessoa te causou. E Jesus disse em Marcos, né, 11:25, quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no. Isso até é um princípio espiritual. Antes de qualquer oração sua, você antes libera o perdão, porque senão Deus nem escuta a sua oração. Isso é fato, gente. O perdão, ele precisa estar em a maioria do processo da libertação. Existe o perdão, é uma chave. E a gente precisa entender que vai ter alguns efeitos nessa ferida com a pessoa. A mulher, né, ela vai ter que reconstruir a sua autoimagem, porque a autoestima da mulher, ela vem vários efeitos, né, mas a autoestima da mulher, a autoimagem, né, o amor próprio, você não é o que fizeram com você, você é o que Deus diz que você é, amada, preciosa, filha do rei.
Faça esse exercício hoje, escreva 5 qualidades suas que ninguém pode tirar. Eu sei que é muito fácil a gente cair nessa dor, como eu falei, mas é muito perigoso porque se você não tem uma base de uma família que pode estar te dando apoio, de pessoas confiáveis, e se você é uma mulher que passa por várias coisas sozinha, precisa cuidar bastante, porque faça esse exercício, pegue um caderno, pegue uma caneta, faça esse exercício, anote o que você viveu nesse relacionamento, veja os pontos positivos, negativos do que aconteceu, veja até mesmo os seus erros, o que você fez, o que você não fez, e tenta entender que isso realmente não é você em si, sabe? Foi a situação em si que aconteceu, e acaba que se você não ver e colocar quem você é com base no que o seu Pai Celestial diz sobre você, você acaba se entrando numa dor de comparação, de você acaba se autodestruindo, né? Você acaba não se acolhendo com carinho, com amor, e você precisa ser muito forte, porque é fácil de deixar essa situação, ela é muito conveniente para que a depressão chegue, se instale e fique aí de repente até muito tempo sem até sair de casa, sem fazer coisas normais do dia a dia por causa dessa ferida. E você precisa aprender a confiar de novo. Isso mesmo, eu sei que é difícil. Não confie cegamente nas pessoas. Não confie nas pessoas cegamente. Não faça isso. Confie no Deus que te guia. O Salmo 118:8, ele diz que é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Né? Essa confiança, gente, a gente tem essa confiança. Eu quero ser bem específica aqui e clara. A gente tá falando agora das feridas da alma essa semana, né? Que tá sendo as feridas emocionais, e vão ter outros vídeos que eu vou aprofundar mais sobre relacionamentos saudáveis aos olhos de Deus, né? Como que uma mulher precisa estar se preparando para um casamento divino. Essa parte aqui, como eu já mencionei, são para as pessoas que estão vindo do mundo para essa transição de querer viver os princípios de Deus, né? Como Deus te criou para que você viva plena, né? E no corpo, na alma e no espírito. E isso envolve renúncias de você não estar mais disponível para que você caia em qualquer relacionamento. Você vai ter que se tornar essa mulher, né, virtuosa, que você não vai estar mais disponível para que você caia em qualquer relacionamento daqui para frente. Esse processo de cura é uma fase, é a primeira etapa, mas depois disso você vai estar se preparando para que você viva o que Deus quer, né? Que você viva. Ele tem planos maiores para você, ele tem um casamento divino, ele tem tudo isso para você, mas antes disso, se você vem dessas dores, agora é preciso curar essas feridas. Não importa como aconteceu, se foi muitos anos, se essa ferida está muito tempo em você, é hora de encarar a sua dor, é hora de passar por esse processo. Depois que você passar por esse processo, vão ter outros processos. Mas agora, antes que você se aprofunde muito mais, eu não sei qual a situação que você está agora. Talvez você tenha passado isso no seu passado e talvez nunca tenha aprofundado nessa ferida. Ou talvez você acabou de passar por isso agora e precisa exatamente desses passos aqui que vão te ajudar a não cair, né? Para que você fique mal, né? Nessa dor. E para também que você não passe, né? Para que você previna nem de passar por isso. Então, assim, eu sei que a traição ela quis te destruir, né? Mas Deus vai usar isso para te fortalecer. No livro de Oséias, Deus fala: eu atrairei ao deserto e falarei ao seu coração. Esse deserto, né, que você está passando, é onde Deus está te ensinando a ouvir só a voz dele. E talvez esse seja um ponto de que tem uma frase que Deus fala, né, que se não for pela dor, vai ser pelo amor.
E muitas pessoas vão para Deus pelo amor e outras pessoas vão para Deus pela dor. Então, que seja pelo amor. Vamos falar também o que a traição, né, ela revelou pra você, o que a traição revela pra você. Por mais de toda essa dor, ela vai estar te revelando a força que você nem sabia que tinha e a dependência excessiva do amor humano nas pessoas, né? Amor humano versus o amor divino. São dois tipos de amores que a gente precisa entender para que você corte isso para sempre da sua vida. Para de depositar as coisas nas pessoas. Esquece isso, sabe? Coloca todo o teu foco em Deus primeiro, porque essa é a tua fonte. E aí isso é a tua base, sabe? Aí depois você, com a ajuda dele, com o discernimento, com a sabedoria dele, você vai em oração, perguntando para o Espírito Santo o que você deve fazer, né? Aí você vai estar alinhada com a vontade do Pai. Faz sentido? Então agora, né, eu quero que você entenda que essa ferida, todas as mulheres que passam por isso podem ser pessoas, e ainda existem mulheres, gente, que talvez estejam nesse processo e não conseguem encerrar essa situação. Às vezes tem pessoas que estão vivendo isso até hoje, mas não conseguem colocar um ponto final porque é melhor estar com alguém do que eu estar, né, sendo valorizada, estar aí cuidando da minha saúde emocional. Então, se você está numa situação dessa mulher, Deus, ele não fala desse amor pra gente aguentar esse tipo de tratamento. Então, que você seja forte para entender que Deus tem um plano muito melhor, né? Aquela situação que você vê, você já vê o futuro com a pessoa. Imagina você estar, né, construindo uma família com alguém que está mentindo, traindo, escondendo coisas de você. E outras situações, amigos, né? Amigos traidores, amigos que te traíram, amigos que já te colocaram uma faca nas costas. Muito discernimento para as amizades também, né, gente? Porque eu acho que quando você fica mais maduro, você precisa entender que você precisa escolher muito bem as pessoas que você compartilha os teus sonhos, os teus projetos. Tem pessoas que estão assim anos, né, na sua vida, mas só para obter informação. E tem pessoas também que são usadas, né, pelo inimigo para que numa hora certa se manifestem e te ataquem, né? Eu já tive esta ferida também, gente. Não pense que, como eu falei pra vocês, eu vim sim, tá? Do mundo e Deus me resgatou e eu passei por um processo intensivo de cura. Logo eu já vou fazer meu vídeo de testemunho. É bem forte, eu tô me preparando pra gravá-lo e vai ser um pouquinho longo, mas no momento certo, no momento que o Espírito Santo me der a autorização de gravar, vocês vão entender um pouquinho melhor da minha história, tá? Mas passei também, foi uma das dores mais longas pra mim, tá? E isso existe também, né, gente, desde da Bíblia, porque José, né, foi jogado numa cisterna por causa de inveja, né, traição dos irmãos. Então isso acontece às vezes até na nossa própria casa, na nossa família. Isso existe já há muitos anos. Então, e saber como funciona essa dor, né, e de alguém que vem de uma restauração por Deus, eu posso te confirmar que essa é uma das dores, pra mim foi uma das dores mais longas de eu ter curado na minha alma. E porque eu sou esse tipo de pessoa que eu preciso me recompor totalmente para que eu possa viver outra etapa, né? Na época eu nunca conseguia, como é que eu vou falar? Eu preciso estar bem, sabe? Antes de, sei lá, conhecer outra pessoa. Não é assim de... Tem pessoas que acabam deixando essa dor, né, empilhada, vai pulando de relacionamento em relacionamento.
Graças a Deus, agora, neste momento, eu já renunciei muitas coisas com o Senhor e não vivo mais, gente, no padrão do mundo. Nada mais do mundo me agrada. E nesses 5 anos que eu tô com o Senhor, hoje em dia, a minha prioridade é obedecer às leis dele, né? Independente do que eu vivi no meu passado, mas realmente esta ferida, ela precisa ser bem imediatamente reconstruir a sua autoimagem, o seu amor próprio, porque você pode sim, se você não estiver com pessoas certas, você pode estar aí cada vez mais afundando, sabe? Mexe totalmente, né? Mexe totalmente, e se você não tem uma base de amor em Deus e amor em, assim, se amar novamente, do seu valor, você vai sempre achar que o problema tá em você. Mas o problema nunca esteve em você, tá? Então, a melhor opção para isso, se tratar primeiro. Vai cuidar da tua saúde emocional, vai cuidar de você, se retire um tempo com o Senhor, sabe? E o espírito do homem, né, é o que sustenta na doença, né, gente? Mas quando você tá com uma alma machucada e fica assim, uma pessoa mais triste, então você precisa da alegria do Senhor, você precisa estar juntas de pessoas mais fortes que você. E agora é você, né, que escutou essa mensagem, ouviu essa mensagem, entendeu que a cura começa dentro de você, né? Eu quero que você entenda que tudo está dentro de você, você tem o poder de mudar isso, você tem o poder de mudar a sua história, de não viver pelas dores. Gente, se libertar, sabe? Perdoar todas as pessoas. Perdoa todas as pessoas porque elas também não sabiam o que estavam fazendo. Assim como eu também já errei muito e também já precisei de perdão das pessoas. Todos nós aqui na Terra, a gente erra ainda, somos ainda, né, falhos na nossa natureza, ainda daqui na Terra, na nossa natureza humana. Ainda a gente não tá, né, com o corpo glorificado no céu, perfeitos. A gente está num processo, então precisamos ter essa consciência. E se essa palavra também tocou seu coração, eu convido você para que você venha fazer parte dessa restauração aqui no meu canal. Eu te convido para se inscrever no meu canal, tá? Para que você veja mais vídeos que vão te fortalecer espiritualmente, vai renovar tua mente, vai transformar a tua vida, vai conectar com Deus. E se você quiser ir mais a fundo ainda comigo, eu te convido para minha academia, tá? Que é a Academia da Alma Guerreira, uma academia única que vai te levar para uma profunda cura espiritual, tá? Autoconhecimento e fortalecimento emocional. E ela não é apenas para aprender, mas é sobre uma transformação real, tá? Não é uma autoajuda ou é realmente, gente, um processo, tá? Vão ter vídeos lá didáticos, educacionais para que você entre nessa jornada. E eu vou estar com você cada passo, vai ter orações, vão ter lives, né? Vai estar sendo bastante estruturada para que você não se sinta mais sozinha nessa jornada, tá? E se você sente a hora, né, que essa é a hora de dar um passo e transformar a sua vida, você pode clicar aqui no link abaixo, tem os links da academia, e se inscrever e começar a sua jornada comigo. E lembre-se, você não está sozinha, tá? E é hora de se levantar, né, se restaurar, curar todas essas feridas, porque Deus tem um melhor, Ele tem um propósito para você. E eu te vejo lá. Deus abençoe. Até mais.